Oi, graças a paz. Eu vim compartilhar com vocês uma coisa que Deus tem falado comigo desde ontem. Eu tô prestes a fazer 28 anos, eu tô muito feliz. Agora em novembro. E eu tenho pensado muito sobre minha vida, sabe? Amadurecimento e coisas assim, vida de adulto, né? E aí uma das coisas que eu tava pensando é que eu quero muito ter um relacionamento com Deus antes de ter um relacionamento com outra pessoa, né? E eu já tive relacionamentos antes, mas já tem um tempo que eu não tenho ninguém, assim, não tenho contatinho, né? Crente não pode ter contatinho. Tem um bom tempo. Então, eu tô tentando, nesse tempo, aproveitar o meu tempo para estar com Deus, um relacionamento com Deus. E aí, eu ontem tava pensando sobre isso, relacionamento. Porque a gente sempre ouve na igreja, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter relacionamento com Deus, você tem que estar íntimo do Senhor. Só que, pra mim, até ontem, era uma coisa assim, que eu entendia, mas ficava vago, sabe? Eu não conseguia pensar de uma forma prática na minha vida. Embora a palavra está dizendo relacionamento, intimidade, ser amigo, a gente usa, né? Mas com Deus parecia algo diferente. E na verdade não é. Gente, barulhos, rua, você já sabe. E aí, na verdade não é. Por quê? Porque se a gente tem, exemplo, vou usar minha mãe que tá aqui em casa comigo. A gente tem um relacionamento. Tô com a roupa ainda da academia, toda suada. A academia é a praça, tá? A gente faz exercício. E aí, eu tô com a roupa ainda da praça. Eu tô realmente toda suada, toda pegajosa. Por isso meu cabelo tá... para aqui, hoje ele tá bonitinho. Voltando. Eu tô criando com a minha mãe um relacionamento de ir segunda, quarta e sexta no campo, na praça aqui perto de casa. E a gente faz exercício com algumas pessoas, né? Algumas amigas nossas. E agora tem amigos também que tem homens. Então... a gente tá tendo todo dia esse contato, esse tempo junto. Embora a gente more na mesma casa, existem coisas que a minha mãe faz, que é demanda dela, e tem coisas que eu faço que é minha demanda. Mas segunda, quarta e sexta de manhã, a gente consegue ir junto e passar o tempo junto lá fazendo um exercício. Então, querendo ou não, a gente tá criando um relacionamento, um vínculo. Eu posso usar minha mãe, mas eu posso usar pessoas que vão lá, né, que não mora na mesma casa que eu. E a gente tá criando um vínculo, porque a gente passa 1 hora ali, 1h30 treinando, caminhando, fazendo exercício e conversando durante os intervalos. A gente conversa. Então, a gente tá criando histórias junto. Daqui a, 10 anos, eu vou lembrar que tinha uma jovem chamada Miriam que caminhava comigo todo dia e a gente festejou porque ela estava conseguindo alcançar os objetivos dela de saúde. Eu vou lembrar daqui a 10 anos que tinha um jovem, Josué, e ele conseguiu correr, o objetivo que ele queria. Eu vou ter memória, sabe? E eu percebi que ter um relacionamento com alguém é ter memória. Tem relacionamento ruim, que você tem memória ruim, né? Ontem eu tava conversando com uma pessoa que ele falou, eu tenho raiva dela, só tenho raiva da outra pessoa de quem a gente tava falando. Então ele teve um relacionamento que teve um relacionamento ruim, que ficou marcas ruins nele. Mas tem relacionamentos bons. E essas 2 pessoas que eu falei e minha mãe, que a gente caminha, a gente vai se lembrar de coisas boas que aconteceram. Então, tudo é história. Mas para ter história, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter vínculo com aquela pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente entende que aí, a gente precisa sempre buscar essa iluminação do Espírito Santo. E aí, porque é o Espírito Santo que faz a gente entender, por isso que é a iluminação. Aí, desde ontem eu tô pensando, Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Que agora quem está presente entre nós agindo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, na real, eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo ao ponto de ter memórias com ele. Entende? Porque se eu todo dia me encontrar com ele e passar tempo com ele, irão acontecer experiências igual a da janela ontem,
né? Que eu só tava orando, olhando pra janela, e aí eu vi a grade, e aí veio essa iluminação, né? De que eu não tô presa, mas eu tô protegida. Vai lá no outro vídeo se você não viu o outro, no vídeo antes desse. E aí, foi a mesma coisa que aconteceu de ontem pra hoje. Eu pensando em como eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu percebi isso. Se eu quero ter um relacionamento com ele, eu preciso passar tempo com ele. Por quê? Porque eu vou ter memórias. Eu vou ter uma história com ele. E aí, a gente tá lendo Provérbios na constância bíblica, né? Quem não sabe, minha mãe tem um projeto de constância bíblica, que de segunda a sexta a gente faz live de noite na rede vizinha, lá no Instagram. A gente faz live de noite e as lives lendo a Bíblia e comentando sobre versículos. 3 capítulos por dia. Falando nisso, eu tenho que ler os meus 3 de hoje. E aí, ontem a gente estava conversando, porque existem provérbios que mostram, né, sobre isso, sobre você ter relacionamento com a pessoa, de quem você se afastar, de quem você ter relacionamento, ter convivência. E você precisa ter memórias, porque a memória, a história mostra que eu tive um relacionamento com aquela pessoa. Por algum momento, vamos supor, na época da minha faculdade eu andava com pessoas que hoje eu não ando mais, vamos botar. Então eu tenho memórias, mas eu não tenho mais uma história, eu não tenho mais um relacionamento com aquelas pessoas. Então eu preciso ter cuidado pra, com o Senhor, eu continuar tendo. E aí me veio uma frase na cabeça que foi, daqui a 50 anos, eu vou estar com 70 e pouco, eu acho. Daqui a 50 anos eu quero continuar amando Jesus. Só que eu não quero chegar lá com os 70 e poucos anos, que é daqui a 50 anos, e pensar assim, caraca, era muito bom a época que eu tinha um relacionamento com Jesus. Não, eu quero ter um relacionamento com ele, eu quero continuar amando, eu quero continuar tendo um relacionamento, eu quero continuar lembrando das experiências que a gente viveu junto, mas continuar tendo experiências. E aí eu olhei ontem, né, porque a gente fala que o Senhor é o nosso noivo, é o nosso amado. E aí eu olhei, do mesmo jeito que eu quero um relacionamento sério de namorar com alguém, casar, noivar e casar com alguém. Eu não queria nem namorar, eu queria noivar e casar com alguém. E viver o resto da vida com a mesma pessoa. Minha mãe fala que você sabe que a pessoa é leal quando ela come 1 quilo de sal com você. E comer sal demora, porque, né, é sal. Então, vai levar tempo. Vão passar perrengue junto, mas vão estar junto, entendeu? Coisas assim. E eu comecei a pensar em relacionamento humano, né? Eu quero ter perto de mim pessoas que vão estar comigo em todos os momentos. Só que, na real, a gente precisa querer isso, como a diaconisa Carla sempre fala. Hoje é aniversário dela. Parabéns. A gente precisa decidir querer. Eu quero, mas se a gente não decidir, a gente não vai fazer. Então a gente precisa decidir, querer, se esforçar para isso, querer continuar tendo um relacionamento com Deus. Senhor, eu quero estar contigo, eu decido, que é a mesma coisa que um relacionamento com alguém que é casado. Você decide ficar com aquela pessoa, mesmo sabendo das falhas da pessoa, mesmo sabendo tudo de errado que ela já fez, ou que ela pode fazer, porque ninguém é perfeito. Você decide ficar com aquela pessoa. Com o Senhor, deveria ser mais fácil, porque a gente sabe, a palavra nos garante que ele não falha. Ele não é homem, não é ser humano para falhar. Então ele não mente, ele não decepciona. Então deveria ser muito mais fácil a gente continuar num relacionamento com Deus. Porque se ele é perfeito e eu quero estar com ele, deveria ser fácil. Escolher, pelo menos, deveria ser. Mas não é. A gente sempre escolhe, em algum momento, outra coisa que nos tira do foco e nos tira de Deus. Então, ter relacionamento com Deus é criar histórias com Ele. Ter um relacionamento com o Espírito Santo é entrar no seu quarto, conversar com Ele, e nisso vai te mostrar histórias. Eu lembro que na época da faculdade, eu não falo isso pra me exaltar porque eu não sou nada, mas eu lembro que na época da faculdade foi um momento muito difícil espiritualmente pra mim. Então, principalmente na época da pandemia, que não tinha aula presencial, mas tinha aula online. Então eu não podia ir para a igreja, mesmo na pandemia, porque estava tudo fechado, claro. Mas quando começou a abrir, eu ainda não pude ir para a igreja, porque eu tinha que ter aula em casa, né? Então, em um período de uma aula para outra, esperando a aula começar, no intervalo que tinha, eu
ficava aqui em casa mesmo, porque era onde eu assistia aula, e eu orava, eu conversava com Deus. E muita coisa do que eu tô vivendo hoje, espiritualmente, eu sei que foi implantada naquela época da faculdade. Exemplo, depois disso, depois da faculdade, depois que eu passei tempo com Deus, me dedicando realmente à oração na época da faculdade, porque no início não era assim, mas depois Deus me alcançou com essa graça, eu comecei, exemplo, fui batizada no Espírito Santo, que era uma coisa que eu achava que eu nunca ia ser, que eu achava que eu não era digna. Eu fui batizada no Espírito Santo. Então o Espírito Santo ainda age hoje. Só que a gente precisa querer o agir dele, a gente precisa desejar o agir dele. E aí, pensando nisso tudo, como eu falei, foi plantado lá naquele período onde eu precisava de Deus. E hoje Deus faz coisas na minha vida que eu vejo que não sou eu. Entende? Domínio próprio, às vezes. Eu até dei um testemunho na live, né, da Constância que eu falei, de que eu não gostava de acordar cedo, não gosto muito ainda, só que hoje eu consigo controlar, me controlar, porque eu era uma pessoa que era muito raivosa, eu era muito explosiva de manhã, porque eu não gostava de acordar cedo. Então, Deus tem controlado, eu tenho visto que é Deus mesmo, gente, é Deus. Só pergunta pra minha mãe que ela vai falar que é Deus. Também, de confirmação. Então eu tenho visto que Deus tem agido na minha vida. Mas eu preciso me esforçar para querer mudança. Porque eu poderia continuar raivosa, toda só Jesus na causa de manhã, e botar a culpa, em mim, e não querer mudança. Mas o Espírito Santo pode mudar. E ele está disponível para mudar a gente, se a gente quiser. Qualquer coisa, gente. Qualquer emoção. Não é abafar a emoção, é controlar a emoção. O errado não é sentir, é deixar extravasar demais. Então o Espírito Santo nos ajuda nisso também. Mas pensando no geralzão aqui que eu falei, sobre ter um relacionamento com Deus, me veio a passagem lá em Apocalipse 3, né? Apocalipse, mas não é nada demais não. É a carta à igreja de Laodiceia, no versículo 19 diz assim: repreenda e disciplino aqueles que eu amo, por isso sejam diligentes e arrependam-se. Arrependa-se. E aí, pensando nesse versículo aqui no 19, capítulo 3, versículo 19, a gente precisa muito da ajuda de Deus, porque nós precisamos ser corrigidos. E aqui diz que ele repreende e disciplina porque ele ama. Ele faz isso com quem ele ama. É a mesma coisa que eu chegar pra uma criança, eu tô vendo que ela vai botar o dedo na tomada. Se eu amo a criança, eu não vou deixar ela se machucar, mesmo que ela queira fazer. Porque eu sei que machuca, então eu vou privar ela do mal, eu vou privar ela da dor. Então o Senhor, na verdade, hoje, ele nos repreende, nos disciplina, porque ele quer nos privar da ira vindoura, de ir para o inferno, de ir para as profundezas, para o lago de fogo. Então é muito melhor ser repreendido agora, onde eu consigo me consertar, onde Deus, o Espírito Santo, está disponível para me ajudar, do que naquele dia lá chegar e não ter mais o Espírito Santo para me consertar. Porque o Senhor vai julgar naquele dia e não vai ter como voltar atrás, não vai ter outra chance. Então é muito melhor eu agora me esforçar para andar certinha, de acordo com a vontade dele, aceitar a proteção do Senhor, que aí linka com o vídeo passado também, né? E continuar recebendo isso como amor, porque é proteção. Não é o amor que não repreende, não é amor. O amor que repreende, que diz o que é certo, que mostra o que é errado, mas te ensina o certo. Esse é o amor verdadeiro, que cuida de você. Mas a gente, que cuida de nós, né? Mas a gente tá precisando aprender o que é amor, né? Porque a gente tem uma ideia errada sobre amor, que amor é passar a mão na cabeça e deixar eu fazer tudo o que quer. Isso não é amor, né? Mas continuando, no 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor, ele tá pronto para ter um relacionamento. A maioria das vezes, e na verdade a culpa sempre é nossa, é a gente que não tá pronto pro relacionamento com Deus. Então, ele tá ali, ó,
fazer aqui. Ele tá batendo aqui, ó, no coração, deixa eu entrar, né? Mas a gente endurece o coração. A gente não deixa o Espírito Santo de Deus ser nosso amigo, ter um relacionamento, ter histórias com a gente, né? Viver com a gente, pra gente ter história pra contar. A maioria das vezes, quando a gente não tem um relacionamento, a culpa sempre é nossa, porque a gente que não aceita o convite, né? Porque se ele tá na porta batendo, então ele tá ali insistindo. Se a gente não tá vivendo com ele, é porque a gente não quer, né? No caso é isso. Mas que o Senhor venha... nós sabemos, né? A palavra de Deus já diz que ele não desiste de nós. Eu até vi, né? Ele deixa as 99 para procurar uma ovelha. Se for necessário, ele deixa o resto no aprisco, sozinha, mas tá lá no aprisco, na proteção, e vai atrás de quem se perdeu. Mas a gente precisa querer a ajuda dele. Precisa querer histórias. Então, eu repito, daqui a 50 anos eu quero continuar amando Jesus. Aí eu até postei isso, aí teve um senhor que botou assim: se ele não voltar logo. Aí eu postei, se ele voltar antes vai ser lucro pra mim, porque eu vou continuar amando ele na eternidade, porque eu vou continuar ao lado dele, um relacionamento, amando. Então vai ser muito mais fácil, porque não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada que me tire o foco dele. Então, que em nome de Jesus, o nosso amor, o meu amor por Deus, o seu amor por Deus venha aumentar. E que a gente venha realmente abrir o coração, sabe? Não endurecer, rigidez, não. Venha ter o coração de carne, maleável, que atenda. Ai, Jesus tá batendo, tá na hora de eu abrir a porta, sabe? Deixar ele entrar, aceitar o convite dele, aceitar e sentar na mesa e cear com ele. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E nós precisamos amá-lo porque ele nos amou primeiro, tá? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu falei a beça, foi mal, mas eu acho que eu consegui deixar explicado que eu tenho pensado de ontem pra hoje, hein? Depois da janela foi isso que eu pensei. E que daqui a 50 anos, 60 anos, 70 anos, você e eu continuemos a amar a Jesus de toda força, entendimento, corpo, alma, espírito, entregando sacrifício vivo, santo e agradável, que é a vontade de Deus, porque ele é bom, perfeito e ele é maravilhoso, gente. Em nome de Jesus, que o nosso amor venha florescer, sabe? Venha aumentar, venha crescer junto com a nossa fé. E que você tenha um ótimo dia, não sei que hora você está vendo isso, ou uma ótima noite, mas que o Senhor esteja com você, que você consiga pensar nas coisas do alto, sabe? Porque nós precisamos, gente, nos esforçar para querer ter um relacionamento com Deus. É muito fácil eu querer ter um relacionamento com alguém que eu vejo. Com Deus, eu não vejo, eu preciso fazer um pouco mais de esforço, mas eu preciso crer. Aí que entra a fé. Eu preciso crer que eu tenho um relacionamento com Deus e que Ele é bom, sabe? É bom ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele não traz dores. O que vem do Senhor não traz dores, não traz dificuldades, não traz... Entende? O resto que traz. Mas o Senhor nos livra. Ele tá com a gente. Mesmo quando Ele não nos tira da cova, Ele tá com a gente dentro da cova. Mesmo quando o Senhor não nos tira do poço, Ele tá com a gente dentro do poço. E o vale, e o deserto, e o mar, não importa onde, Ele tá conosco. E isso é o bom de ter relacionamento. Que a gente não precisa ter ele só quando a gente ganha bênçãos. A gente pode agradecer quando a gente tem bênçãos, agradecer por ele estar conosco, mas ter certeza que quando as coisas começam a apertar, as coisas começam a dar errado, o Senhor continua conosco. E é ele que nos dá força para suportar, para passar e acabar aquele negócio todo ruim, e ele continua conosco, tá? Porque ele continua, como diz a música, sendo bom, ele continua sendo Deus, tá bom? Beijo, graça e paz, fica com Deus. Tchau.